Fala galera, beleza? Na aula de hoje, veremos a continuação da aula de conjuntos. Antes, porém, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar por dentro de todas as nossas novidades. Valeu? Vamos então ver algumas propriedades bem interessantes. Por exemplo, A união com A dá o próprio A. O interessante agora seria você pausar essa tabelinha, ou melhor, pausar o vídeo nesse quadro para que você possa copiar todas essas propriedades. Vamos entender agora como que elas funcionam. A união com A dá o próprio A, ou seja, um conjunto em união com ele mesmo dá o próprio conjunto. Um conjunto em união com um conjunto vazio dá o próprio conjunto novamente. Quando eu tenho uma sequência de conjuntos e eu quero fazer a união desses conjuntos, tanto faz a ordem que eu pego para fazer a união. Então, por exemplo, A união com B união com C é a mesma coisa que A união com B e depois a união com C. Ou seja, se eu fizer primeiro B união com C, para depois fazer com a união com A, é a mesma coisa que eu pegar A união com B e depois fazer a união com C. A ordem não vai alterar o resultado. A união com B é a mesma coisa que B união com A. Né? Ou seja, tanto faz a ordem que você pega, na união vai dar também o mesmo resultado. A intersecção com A é o próprio A. Ou seja, o que o conjunto A tem em comum com ele mesmo, obviamente, é ele mesmo. A intersecção com B é a mesma coisa que B intersecção com A. Parece aqui, no mesmo caso, da união, né? A intersecção com B intersecção com C é a mesma coisa que A intersecção com B intersecção com C. Ou seja, tanto faz, se você tem uma sequência de intersecções para fazer, tanto faz a ordem que você começa a fazer, dá o mesmo resultado. Essa propriedade distributiva é bem interessante, porque ela é muito parecida com a propriedade distributiva da multiplicação. Olha só, a distributiva da intersecção em relação à união. E aqui nós temos a distributiva da união em relação à intersecção. Nesse primeiro caso, vai ficar A intersecção com B, união com A intersecção com C. Fiz a distributiva, então A intersecção com B, união com A intersecção com C. Aqui também eu vou fazer distributiva. A união com B, que está aqui, intersecção, copia, de A união com C. Perceba que eu fiz a distributiva da união com o B, depois com o C, e mantive no meio o sinal da intersecção. Mesma coisa aqui em cima com a união. Beleza? São propriedades legais que ajudam a resolver algumas questões mais complexas. Mas, se de repente você esquecer dessas propriedades, a gente vai mostrar um modo de você conseguir realizar uma questão na prova. Beleza? Bem, pessoal, vamos supor que vocês esqueçam as propriedades que a gente acabou de ver. Ainda assim é possível resolver uma questão. Por exemplo, vamos supor que caia na prova perguntando se isso aqui é verdadeiro ou se é falso. Ou seja, perguntando se A união com B intersecção com C igual a união com B, intersecção com A, união com C, tudo isso aqui, se isso é verdadeiro ou falso. Bom, para a gente saber se isso é verdadeiro ou falso, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Você percebe que nós temos uma igualdade, né, com dois lados. Se os dois lados da igualdade derem os mesmos desenhos, isso é uma verdade, é verdadeiro. Se não, pessoal, se derem desenhos diferentes, é falso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desenho com A união com B intersecção com C, que corresponde ao primeiro lado da igualdade. Depois eu vou fazer um desenho com A união com B intersecção com A união com C, que é o segundo lado da igualdade. Se nesses dois casos eu obtiver os mesmos desenhos, então isso aqui é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Vamos ver então? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o que está dentro do parênteses. Nós temos aqui dentro do parênteses B intersecção com C. Então eu vou fazer aqui a intersecção de B com C. Vamos então pintar a intersecção de B com C. É essa região, que é a região comum, tanto a B quanto a C. Fiz o parênteses, vou fazer agora o que está fora do parênteses. Vou fazer A união com essa área que eu acabei de pintar. Então, para fazer A união com essa área que eu acabei de pintar, é tudo isso aqui, né? A união com tudo isso que eu acabei de pintar. Dá esse desenho. Pronto. Então, eu acabei de pintar para vocês A união com B intersecção com C. Agora eu vou pintar A união com B intersecção com A união com C. Se eu obtiver o mesmo desenho, isso tudo é verdade.
Eu vou começar novamente pelo parênteses. Vou fazer primeiro A união com B, depois A união com C, e depois eu vou fazer a intersecção entre os dois desenhos. Vamos ver? Então, primeiro, A união com B. A união com B é pintar tudo que tem no A, pintar tudo que tem no B. Dá esse desenho. Beleza? Agora eu vou fazer A união com C. E para ficar mais fácil, eu vou mudar a cor. Vou escolher um azul. A união com C, pessoal, vai ser essa área aqui que eu estou pintando para vocês agora. Certo? Bom, eu já pintei A união com B, que era aquela área em amarelo. Depois eu pintei A união com C, em azul. Agora eu vou fazer a intersecção. A intersecção é a região onde essas duas áreas têm em comum. E como que eu vou saber qual é a região em que as duas áreas têm em comum? É fácil. Foram os locais onde eu pintei duas vezes. Vamos ver? Aqui eu pintei uma vez só. Aqui eu também pintei uma vez só. Aqui eu pintei duas vezes, então vou deixar. Aqui eu pintei duas. Aqui eu pintei duas. Aqui também. E aqui também. Opa, deu o mesmo desenho? Deu. Então isso aqui é uma verdade. Você poderia marcar na prova como verdadeiro. Beleza, pessoal? Valeu, então.